Prezados médicos residentes e futuros médicos, hoje começamos mais uma aula do curso Medicina Diagnóstica, Interação Clínico-Laboratorial. Sejam muito bem-vindos. A aula que se iniciará agora será sobre investigação laboratorial de anemia, ministrada pela doutora Maria do Carmo Favarin. Maria é médica do Grupo Sabin, hematologista e hematerapeuta. Além disso, ela é mestre em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e graduada em Medicina pela Universidade de São Francisco, também conhecida como USF. Antes de começarmos, gostaria de informar que todas as dúvidas podem ser enviadas pelo Q&A, e ao final da aula elas serão respondidas. Além disso, também enviaremos o formulário de confirmação de presença no chat. Não se esqueçam que é necessário cumprir pelo menos 75% de presença para garantir seu certificado, hein? Sem mais delongas, doutora Maria do Carmo, seja muito bem-vinda também. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Boa noite a todos, tudo bem? Então, nós vamos... Vamos colocar. Boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar na parte de hematologia. Meu nome é Maria e nós vamos começar com investigação laboratorial de anemias. Eu vou começar com um caso clínico. Então, a gente teve uma paciente do sexo feminino, de 75 anos, branca, que deu entrada no pronto atendimento com quadro de cansaço para a realização de pequenos esforços, e ela referia que isso vinha piorando progressivamente, comprometendo muitas atividades simples, como tomar banho e trocar de roupa, tá? Ela não tinha queixas relacionadas ao paladar, negava tosse, mas tinha uma falta de ar aos pequenos esforços. Ela referia um hábito intestinal regular e negava a exteriorização de sangramento. Ela referia que tinha tontura ao levantar-se e tinha uma sensação de coração disparado em pequenas caminhadas, como, por exemplo, da sala à cozinha. De antecedente, ela é uma senhora que tem um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, já tinha sido submetida a 2 cesáreas, teve há 10 anos um tumor de mama, que foi tratado com radioterapia, tinha uma história de ter sido transfundida com 4 unidades de hemácia no ano anterior, por causa de uma anemia que ela não sabia explicar a causa, e tem um diagnóstico de hipotireoidismo. E as únicas medicações que ela usava era a losartana, que ela usa, né, são losartana e a levotiroxina de 88 microgramas. No exame físico, ela era uma paciente que estava em regular estado geral, bastante descorada, classificada com 3 cruzes em 4, estava com uma frequência respiratória normal, estava eupneica, com 19 incursões respiratórias por minuto, normocárdica, com uma frequência cardíaca de 96 e com uma pressão arterial de 13/7. Tinha uma palidez cutânea e mucosa extrema. Na cavidade oral, ela não tinha lesões em mucosa, nem lábios, nem língua. O murmúrio vesicular era presente sem ruídos adventícios. Na ausculta cardíaca, ela tinha um sopro sistólico em todos os focos, mas tinha uma extremidade sem edema, não tinha estase jugular e a pele dela estava sem lesões. Então, foi pedido pelo médico plantonista a realização de um hemograma diante dessa palidez cutânea e mucosa que ela tinha. E daí foi identificado que ela tinha 7,7 de hemoglobina, com hematócrito de 22,8, a série branca dentro da normalidade, com uma distribuição adequada, com 6.200 leucócitos, com 3.000 segmentados, 2.400 linfócitos e uma contagem plaquetária de 440.000. Então, o que chamou a atenção do plantonista foi essa hemoglobina baixa de 7,7, tá? E daí a gente entra na discussão realmente de anemia, né? Por que a gente está trazendo para esse curso a discussão de anemia? Hoje a gente sabe que a anemia é um problema de saúde público. É uma condição em que a concentração de hemoglobina no sangue ela é menor do que a normal, e daí vocês podem questionar o que é normal, né? Quando a gente pensa em crianças até 2 anos, crianças até 5 anos, a gente espera
que os valores de hemoglobina sejam superiores a 11. Em crianças acima de 11 anos, os valores de hemoglobina sejam acima de 11,5. Adolescentes e mulheres não grávidas, valores acima de 12. Mulheres grávidas, a hemoglobina esperada é acima de 11. E nos homens acima de 15 anos, o valor de hemoglobina esperado é acima de 13. E o que a gente vê é que essa redução de capacidade de oxigênio dos tecidos pode levar, na verdade, a sintomas constitucionais, como fadiga, cansaço, indisposição, dispneia aos esforços e dor nas pernas. Essa condição afeta cerca de 1/3 da população mundial e mais de 800 milhões de mulheres e crianças. Ela está extremamente associada ao comprometimento do desenvolvimento cognitivo e motor nas crianças e ela está relacionada muito à fadiga e baixa produtividade. E quando ela ocorre na gravidez, ela está associada a baixo peso ao nascer, prematuridade e também aumento da mortalidade materna e perinatal. Dessa forma, a anemia tem consequências significativas para a saúde humana, bem como para o desenvolvimento social e econômico em países de baixa, média e altas condições. E nós vamos ver que, na verdade, as causas mudam muito de acordo com o ambiente que o paciente está inserido. O último relatório da OMS traz para a gente que 1/3 da população feminina em idade reprodutiva apresenta anemia. Mais de 40% das crianças abaixo de 5 anos também são anêmicas e cerca de 40% das mulheres grávidas são anêmicas. Por isso que é um assunto tão discutido, tão pautado em qualquer lugar que a gente vá ver. E é uma questão muito frequente nos pronto-atendimentos e nas unidades de saúde, tá? A anemia, ela é classificada, ela tem 3 mecanismos principais para justificar a causa dela. O primeiro dele é a deficiência de produção de eritrócitos, e quando a gente pensa na má formação dessas células vermelhas, a gente tem algumas causas que vão desde a deficiência de nutriente, que são substâncias importantes na produção da hemácia, e as principais são ferro, ácido fólico, vitamina B12 e o cobre. A gente pode ter problema na produção do eritroblasto mesmo, por doenças hematológicas primárias, como a aplasia pura de série vermelha, doenças hereditárias ou hemoglobinopatias, que comprometem a formação do eritrócito. Nós podemos também ter a deficiência de produção do eritrócito por infiltração medular, ou por doenças próprias da medula óssea, como as leucemias, os mielomas, ou como doenças externas, como HIV, parvovirose, e até doenças neoplásicas, como carcinoma de mama e alguns sarcomas. E a gente tem ainda as endocrinopatias, então são as doenças de tireoide, como hipertireoidismo, insuficiência suprarrenal, e doenças inflamatórias crônicas, como a insuficiência renal crônica e cirrose hepática. Então, todas essas são causas que podem estar relacionadas à deficiência de produção de eritrócito. Uma segunda grande causa de anemia é a destruição desses eritrócitos, que é o que a gente chama de hemólise. E a hemólise pode acontecer de 2 principais formas, corpusculares ou extracorpusculares. O que quer dizer isso? Eu posso ter doenças próprias da membrana da hemácia, que levam à sua destruição, ou causas externas que levam à destruição dessa hemácia. Quando a gente pensa em causas corpusculares, a gente tem os defeitos de membrana, as doenças de enzimas, as hemoglobinopatias, as porfirias e a hemoglobinúria paroxística noturna. E quando a gente pensa em causas externas, a gente tem os quadros autoimunes, o hiperesplenismo, traumas mecânicos e o mais comum seriam as próteses valvares e infecções, que um dos casos que levam à hemólise seria a malária, tá? E a terceira causa que a gente tem para a anemia é a perda de sangue. Então, a gente não tem problema nem na produção, nem tem destruição, mas a gente perde mais do que a gente ingere. E daí essas causas podem ser agudas ou crônicas. Quando a gente pensa nas hemorragias agudas, elas são extremamente relacionadas a traumas ou pós-operatório, e nas hemorragias crônicas a gente tem as hipermenorreias, que são muito frequentes, as úlceras e os tumores intestinais e as parasitoses intestinais, tá? Então, quando a gente fala dessas causas, as principais causas são as deficiências nutricionais, as doenças infecciosas e as hemoglobinopatias, que são consideradas 3 principais causas de anemia no mundo.
Quando a gente fala de deficiência nutricional, a principal causa é a deficiência de ferro. E os grupos mais vulneráveis são os que eu já citei previamente, que são os adolescentes e mulheres em idade reprodutiva, as gestantes e crianças e bebês com menos de 5 anos. A segunda causa muito frequente são as anemias de doença crônica, que é a segunda principal causa de anemia, e ela daí é causada por múltiplos mecanismos, que vão desde o comprometimento na absorção ou no metabolismo de nutrientes, na eritropoese ineficaz ou na perda de alguns nutrientes mesmo, e nos países de baixa renda, o que a gente tem de mais frequente impactando nessa anemia são malária, tuberculose, HIV ou as parasitoses intestinais. E por último, né, a terceira causa mais frequente são as doenças estruturais das cadeias de hemoglobina, que hoje representa 5% da população mundial portadora das hemoglobinopatias. Primeiramente, as doenças falciformes, principalmente na África subsaariana, seguidas pelas alfa e beta-talassemias que acontecem no Sudeste Asiático, especialmente no Sudeste Asiático, tá? Então, voltando ao caso da nossa paciente, pensando em todas as causas que eu explanei agora, a gente fez uma pesquisa, acrescentou alguns exames laboratoriais para nos ajudar a direcionar o problema dessa paciente. Então, a gente fez a dosagem do estoque de ferro, né? Lembrando que é a principal causa, e a gente vê que ela tem um ferro dentro da normalidade, de 168, com uma ferritina até um pouco acima do esperado, de 340, e uma contagem de reticulócito de 1, que quando a gente faz a correção pelo baixo hematócrito, esse é um tópico que nós vamos discutir na próxima aula com a doutora Ana Carolina, mas quando a gente faz a contagem de reticulócito corrigida, a gente identifica que tem uma contagem de reticulócito baixa, de 0,49, 0,5, nos trazendo a informação de que é uma anemia hipoproliferativa, tá? Dando sequência nas outras investigações, então a gente tem um índice de saturação de transferrina de 61,5%, e pesquisando as outras doenças nutricionais, a gente tem a deficiência de ácido fólico, que no caso dela não temos, e a vitamina B12 também dentro da normalidade. Quando a gente pensa nos quadros de hemólise, a gente tem desidrogenase lática para avaliar, que está dentro da normalidade, bilirrubina, que também está dentro da normalidade. E daí a gente tem algumas doenças inflamatórias, algumas doenças crônicas que podem levar a anemia de doença crônica, e a gente tem a creatinina e ureia, que avaliam a função renal e são dentro da normalidade, então a gente tem uma creatinina de 0,83 com ureia de 41, e temos um TGO e TGP, 11 de TGO, 11 de TGP, 18 de TGO, o que também é dentro da normalidade, não nos remetindo a uma doença hepática ou doença renal. E a gente solicitou uma eletroforese de proteína, também no intuito de pesquisar algumas doenças crônicas que poderiam estar associadas a essa anemia, mas a gente tem uma eletroforese de proteína dentro da normalidade, com albumina de 4,2 e sem a expressão de pico de monoclonalidade, tá? Completando a investigação dessa paciente, a gente pediu outros nutrientes que estão implicados na produção de hemácia, e daí a gente tem o cobre, que também está dentro da normalidade, e o zinco, também dentro da normalidade, de 103. E daí avaliamos função tireoidiana, lembra que eu trouxe que era uma das doenças que poderiam comprometer a produção de hemácia, e a gente tem um TSH e um T4 normal. Pedi uma proteína C reativa, pensando em doença inflamatória crônica, e a gente tem um PCR de 0, dentro da normalidade, não nos remetendo a uma doença inflamatória crônica, e finalmente pedi uma dosagem de eritropoetina, que é fundamental para a produção da hemácia, e a gente tem uma dosagem de eritropoetina dentro da normalidade, tá? Quando a gente pensa nas causas de anemia, então a gente teve aquelas 3 classificações, e o mais comum é a gente classificar a anemia pelas suas causas, mas a gente pode utilizar de um outro repertório para a gente classificar as anemias. E a gente pode se utilizar do tamanho, da coloração e do formato das hemácias. E quando a gente identifica isso no hemograma, que não sei se vocês prestaram atenção, mas foi um dado que eu ocultei no nosso primeiro hemograma, ele nos direciona muito em relação ao diagnóstico, a causa dessa anemia. Então, só para buscar uma coisa antes. O que a gente precisa lembrar? Que quando a gente tem um quadro de alteração hematológica, é muito importante a avaliação
do esfregaço do sangue periférico, porque ele pode nos trazer muitas informações adicionais, não só o quadro clínico, é importante da gente avaliar os exames laboratoriais, mas a análise do esfregaço, tá? Então, a gente pode classificar as hemácias como de tamanho normal, hemácias com tamanho menor ou maior do que o esperado. Qual que é o valor de referência para isso? Então, a gente utiliza no hemograma o volume corpuscular médio e a gente considera como normal quando temos valores entre 80 e 100. Consideramos hemácias microcíticas quando a gente tem valores a 80 e hemácias macrocíticas quando temos valores de tamanho DCM superiores a 100 femtolitros. E daí, o que isso pode nos ajudar? Quando a gente tem hemácias pequenas, então hemácias microcíticas, a gente nos remete muito a duas entidades. As deficiências nutricionais, no caso, a deficiência de ferro, e as hemoglobinopatias. Então, quando eu me deparo com um hemograma, em que eu tenho uma hemoglobina baixa, com valores de VCM baixo, então tenho lá, abaixo de 80, tenho 70, 65 de VCM, eu tenho que pensar como é que está o estoque de ferro desse paciente. E daí, a partir do estoque de ferro do paciente, eu consigo me direcionar em qual patologia que ele pode estar. E isso vai me ajudar, me auxiliar na hora de solicitar os exames. A gente sabe que nem sempre a gente tem disponibilidade de fazer um amplo screening. E daí, a gente conseguir nos direcionar pelas alterações do hemograma, isso é muito importante. Então, a partir do momento que eu tenho uma hemácia, né, uma anemia, com uma hemácia microcítica, eu vou pensar em deficiência de ferro e nas hemoglobinopatias, especialmente nas talassemias. Então, eu me deparo com isso e vou avaliar o estoque de ferro. Por outro lado, quando eu tenho hemácias macrocíticas, ela me faz remeter à deficiência nutricional também, mas ela me faz pensar em deficiência de B12 e ácido fólico. E quando eu não tenho deficiência de B12 e ácido fólico, eu tenho que pensar em algumas condições que possam levar ao aumento dessa hemácia. Uma delas é a síndrome mielodisplásica, que é uma doença clonal da medula óssea. E alguns quadros de anemia hemolítica e doença hepática também podem cursar com aumento do volume da hemácia. E por fim, quando a gente tem hemácias normocíticas, a gente tem um leque bastante extenso, mas especialmente a gente tem que pensar nas doenças hemolíticas que podem podem manter o VCM dentro da normalidade. A gente tem que pensar também em anemia de doença crônica, e o que hoje está muito comum são as anemias multicarenciais, em que eu posso ter num paciente deficiência de ferro e deficiência de B12 ou ácido fólico, e na hora que o aparelho faz a contagem, a gente vê um VCM dentro da normalidade. Por isso que a avaliação do esfregaço de medula óssea é tão importante, do esfregaço de sangue periférico é tão importante. Vai me trazer informações a respeito do tamanho e da coloração da hemácia, e junto com isso a gente consegue avaliar particularidades da série branca e da série plaquetária que podem nos ajudar a elucidar o diagnóstico, tá bom? Então, aqui a gente tem hemácias dentro do tamanho da normalidade, aqui a gente identifica hemácias que são menores e mais pálidas, aqui a mesma coisa, a gente está na parte macrocítica, a gente consegue ver hemácias que são maiores do que a normalidade e mais coloradas. E quando a gente olha, na verdade, série branca, a gente também consegue ver algumas particularidades relacionadas ao aumento da lobulação nuclear do segmentado, tá? Só trazendo para vocês para explanar, por que é importante a gente avaliar? Então, aqui a gente tem, por exemplo, doenças hemolíticas que podem, na hora de passar o hemograma no aparelho, identificar VCM e HCM dentro da normalidade, mas quando a gente vê o esfregaço, o que a gente identifica? Inúmeros esquizócitos que fazem a gente pensar numa síndrome hemolítica urêmica. Nesse caso, por exemplo, a gente tem presença de inúmeros eliptócitos que nos faz pensar numa anemia hemolítica crônica. Nesse caso, em que a gente também tem VCM e HCM dentro da normalidade, a gente tem presença de hemácias em foice, que nos remete a pensar nas hemoglobinopatias, né, no caso das doenças falciformes. Aqui, a gente tem hemácias crenadas, que nos fazem pensar na insuficiência renal crônica. Aqui, a gente tem esferócitos, que são, na verdade, hemácias pequenininhas e que não tem aquele alvo branco no meio delas, e nos fazem pensar em esferocitose hereditária. E aqui a gente tem dacriócitos, que são alterações da célula vermelha,
que nos fazem pensar em mielofibrose primária. Então, a gente só acreditar no valor do VCM, do HCM que o aparelho nos libera, não é o suficiente. Diante de um quadro de anemia, é sempre muito importante a gente resgatar e avaliar o esfregaço de sangue periférico, tá? Então, voltando para a nossa paciente, a gente tinha uma paciente com 7 de hemoglobina, com 22 de hematócrito, e agora eu estou trazendo para a gente quais são os valores de VCM e HCM. Então, a gente vê que a paciente tem uma hemácia macrocítica, hipercrômica, com VCM de 114 e um HCM de 38, o que nos entra, então, naquela classificação de anemias macrocíticas, e lembrando que eu falei há poucos slides atrás, as duas principais causas para isso são as deficiências de nutriente, especialmente ácido fólico e vitamina B12, mas nessa paciente ambos estavam dentro da normalidade. E agora, né, qual que é o próximo passo? Eu também trouxe na aula que a gente tem que pensar não só nas deficiências nutricionais, mas nas síndromes mielodisplásicas, certo? E daí, aqui a gente tem o esfregaço do sangue periférico dessa paciente, em que a gente consegue identificar alterações da série vermelha, algumas alterações na corpúsculos, também na série vermelha. A gente consegue ver alterações da nucleação lobular de segmentado, e isso nos faz pensar que a gente possa ter uma doença primária da medula óssea, certo? Então, nesse caso, apesar dela ter série branca e série plaquetária dentro da normalidade, a única coisa que a gente tem é uma anemia macrocítica, a gente tem indicação de fazer uma avaliação da medula óssea dessa paciente. Não só com mielograma, mas com coleta de mielograma, biópsia de medula óssea, imunofenotipagem e o cariótipo. E por que isso é importante, mesmo a paciente só apresentando um quadro de anemia? A gente não conseguiu identificar pelos exames colhidos a causa dessa anemia dela, e a gente viu que a gente tinha no sangue periférico alterações nucleares de série branca e vermelha que pudessem nos remeter a uma doença primária de medula óssea. Então, nesse caso, é importante a gente avaliar com maior cuidado não só a celularidade da medula, mas como também o estroma e a distribuição das células da medula óssea. Por isso que a gente faz tanto a biópsia como o mielograma. E aqui a gente consegue identificar que a gente tem assincronismo de maturação, a gente tem figuras de mitose, né? Então, aqui a gente tem uma sincronia de maturação, tem núcleos muito maduros para um citoplasma bastante imaturo, e isso, junto com os próximos dados que eu vou trazer, então a gente tem o mielograma dela identifica que a gente tem uma distribuição normal das células, mas que a gente consegue identificar displasia de mais de 10% das células, tanto de série vermelha, como de série branca, como de série megacariocitária, tá? Então, isso entra como um critério de displasia de medula óssea, ter essa alteração da produção em mais de 10% das células, de 1, 2 ou 3 séries. No caso dela, apesar da representatividade no hemograma ser somente na série vermelha, a gente já tem displasia em série branca e série plaquetária, tá? Quando a gente faz a análise da imunofenotipagem, a gente consegue já identificar displasia de série branca e de série vermelha, coincidindo com a alteração que a gente tem macroscópica, e o cariótipo de medula dela, que foi coletado na ocasião, mas obviamente ficou pronto mais tardiamente, a gente tem um cariótipo complexo com inúmeras alterações no cariótipo, tá? E a biópsia de medula dela, o que a gente identifica? Uma medula óssea bastante hipercelular para a idade dela, com um aumento, com a proliferação de série vermelha, com um aumento proporcional em relação à série branca, e a gente consegue identificar a localização anômala de células imaturas na medula óssea, o que nos faz remeter também a um quadro displásico, tá? E o que é, né, essa síndrome mielodisplásica? Na verdade, é um grupo de desordens hematopoéticas de natureza clonal, que tem em comum diversos graus de insuficiência medular e representando com citopenias em sangue periférico, e a gente identifica, quando avalia a medula, uma medula óssea hipercelular. O que acontece? Eu sempre gosto de explicar
para os pacientes? A gente tem, então, uma medula que, por uma alteração genética, começa a produzir células de forma displásica. O nosso organismo, muito perfeito, consegue ter, eu tenho um estroma medular, que consegue ter um processo inflamatório, a produção de diversas citocinas que vão fazer o quê? A destruição dessa célula doente. Então, a minha medula, minha célula-tronco, produz a célula com defeito, essa célula é destruída dentro da medula óssea e me faz falta no sangue periférico. Essa falta em sangue periférico faz o quê? Um estímulo positivo na célula-tronco, que vai cada vez produzir mais célula com defeito, cada vez eu vou adicionar mais citocinas inflamatórias, destruir célula dentro da medula óssea e continuar faltando célula em sangue periférico. Até que chega uma hora que eu esgoto essa célula-tronco de tanto trabalhar, e o que acaba acontecendo é que essa célula-tronco entra em falência, e eu tenho, em 30% dos casos, evolução, 30 ou mais, evolução para um quadro de leucemia aguda, tá? O diagnóstico da síndrome mielodisplásica é baseado e é dependente, né, da citopenia no sangue periférico, que é uma condição maior, eu tenho que ter citopenia em sangue periférico, e daí isso é considerado como abaixo de 10 de hemoglobina, abaixo de 100 mil plaquetas ou abaixo de 1.800 segmentados. Eu tenho que ter displasia na medula óssea em uma ou mais linhagens, e em 30% a 50% dos casos eu consigo identificar alterações citogenéticas, tá? A gente tem sempre alteração no microambiente medular e a gente pode ter proliferação linfocitária. Então, em muitos pacientes de SMD, a gente pode ter ainda uma produção e uma expressão anômala de linfócitos T. E a gente tem esse aumento de citocinas e fatores de crescimento que eu falei para vocês, que levam não só à apoptose intramedular, mas que esse desequilíbrio de citocina inflamatória também pode levar a manifestações autoimunes. Então, não é raro eu encontrar uma pessoa com displasia de medula óssea e síndrome de BC, outras doenças reumáticas que podem estar acompanhando esse quadro, tá? A causa, ela é desconhecida, mas o que a gente sabe é que radiação e quimioterapia para tumores são gatilhos bem conhecidos e estabelecidos. E a gente vê que essa manifestação, ela não é precoce logo após o tratamento. A gente pode ter a manifestação e apresentação de uma síndrome mielodisplásica até 10 anos depois de um tumor tratado. Se vocês forem lembrar, ela teve um tumor de mama que foi tratado há 10 anos. Então, isso poderia ser um desencadeante para ela ter, hoje, apresentar uma síndrome mielodisplásica. A síndrome mielodisplásica é uma doença caracteristicamente de idosos, então 75% dos pacientes têm mais de 60 anos, mas é uma doença que também pode afetar crianças e adultos jovens. E o prognóstico dessa doença depende muito do grau de insuficiência medular, das alterações fenotípicas, então do grau de displasia que eu tenho, do número de alterações citogenéticas, e nos últimos anos as alterações moleculares também têm sido fundamentais para a estratificação de risco e definição terapêutica desses pacientes, tá? E como eu disse agora há pouco, 30% desses pacientes com síndrome mielodisplásica evoluem para leucemia mieloide aguda. E muitas vezes o que eu trago até é que a gente acaba não tendo evolução para leucemia mieloide aguda porque acaba acometendo o paciente numa idade muito tardia e a gente perde o paciente por outros motivos e não pela progressão da doença, tá? Então, o que é muito importante da gente levar e da gente carregar dessa aula? Que a análise completa do hemograma, ela é fundamental para a gente direcionar a etiologia. Então, não é só a gente saber se o HB é baixo ou é muito baixo, a gente tem que saber qual que é o tamanho dessa hemoglobina. Eu tenho alterações de série branca, eu tenho alterações de série plaquetária. Quando a gente começa a ver uma associação de quadros, a gente vê o quê? Muitas vezes uma anemia ferropriva está acompanhada com uma plaquetose, então isso são sinais de alerta para mim. Eu vejo um hemograma com hemoglobina baixa, com VCM de 70, uma paciente com uma história de hipermenorreia, uma plaquetose de 550, não tem necessidade de eu pedir aquele tanto de exame que eu pedi nessa paciente. A gente pode pedir só o estoque de ferro, que isso pode nos matar o diagnóstico já no começo, tá? Então, é sempre muito importante a gente avaliar o hemograma como um todo. E lembrando também que a análise do sangue, do esfregaço de sangue periférico, ele é fundamental. Eu sei que a análise do sangue periférico, ela não é feita por todo mundo,
Mas quando a gente recebe o hemograma, teoricamente, quando a gente tem alterações das séries, branca, vermelha, plaquetária, é mandatório que o analista do laboratório faça o esfregaço dessa lâmina, faça análise, e se vocês forem avaliar, ele acaba tendo descrições do sangue periférico, né? Quando ele libera o hemograma, ele acaba nos trazendo descrições. Deixa eu ver se eu puxo aqui, só para... Aqui, ó. Então, se vocês forem reparar, por exemplo, nesse hemograma, ele descreveu para mim que a gente tem macrocitose, que a gente tem alguns ovalócitos, tem raros dacriócitos. Então, é importante a gente saber que a lâmina foi avaliada e que a gente tem alterações que nos ajudam a pensar numa patologia, tá? Apesar da deficiência de ferro ser a causa mais comum de anemia, nós temos inúmeras causas para essa alteração. E é muito importante a investigação etiológica. O que a gente acaba pegando muito no consultório? Que vai na OBS, né? A paciente vai na OBS e é lascado ferro para essa paciente, sem a gente ter uma investigação do estoque, sem a gente saber se realmente a gente tem uma deficiência de ferro. E às vezes a gente acaba sendo até iatrogênico. Então a gente tem uma paciente que não tem deficiência de ferro, a gente vai começar a fazer reposição, não vai resolver o problema dela, ainda pode ser iatrogênico no sentido de acumular ferro nessa paciente, tá? A gente tem que lembrar também que atualmente a gente está numa onda, numa febre, né, de cirurgias bariátricas. E, diferente do que é vendido, quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, especialmente quando a gente pensa na cirurgia de bypass, que é uma cirurgia ainda muito feita, né? Quando a gente pensa no bypass, a gente tem o isolamento, o anulamento de uma alça do intestino delgado, que é bem a alça em que a gente tem absorção de ferro. Então, o que a gente tem que lembrar? Que quando a gente faz a bariátrica, a gente já perdeu o estômago, perdeu a área que eu tenho de liberação de ácido clorídrico, de fator intrínseco, e eu isolo ainda a área do intestino que está relacionada à absorção de ácido fólico e de ferro. Então, o paciente que foi submetido a bypass, ele precisa para o resto da vida ter a reposição de ferro, de vitamina B12 e de outros nutrientes pertinentes à cirurgia que foi feita. E não é por 2 anos depois parar. Então, o que a gente acaba vendo muito no pronto-socorro é que chega gente, mulheres, ou mulheres, homens, né? Com hemoglobina muito baixa, com VCM, HCM normal. Quando a gente vai colher a história, é um paciente que fez bariátrica, que não faz reposição de nutriente há anos, e chega uma hora que o organismo realmente se esgota e não consegue produzir. Quando a gente olha o hemograma, a gente tem uma anemia normo-normo, um VCM e HCM dentro da normalidade. Mas quando a gente colhe a história, a gente vê que pode ter uma associação. E isso é mais comum do que se imagina. Então, muitas vezes a gente encontra o paciente com deficiência de B12, de ácido fólico, de ferro e de outros nutrientes que também não estão relacionados à produção da hemácia, mas que precisam ser repostos para o resto da vida e não só nos 2 anos pós-operatório do paciente, tá? A outra coisa também que a gente acaba passando muito batido é que não é esperado que idoso tenha anemia, tá? Como se é falado. Se a gente tem um idoso com anemia, a gente tem um motivo para isso. E é isso que a gente tem que tentar identificar. Se esse motivo é por uma hemólise crônica, se é por uma doença inflamatória crônica que ele possa ter, se está relacionado a uma insuficiência renal, se está associado a uma síndrome aloesplásica. A gente pega muito nessa época tumores gastrointestinais que levam à perda sanguínea indolente, assim, devagarzinho, e quando a gente vê, a gente tem uma anemia bem estabelecida por causa de uma perda crônica, tá? Então, idoso com anemia ou citopenia não é normal da idade, a gente tem uma causa para isso, e é sempre importante, se a gente não sabe investigar, a gente direcionar para o hematologista para fazer esse diagnóstico e tratamento. E daí muitas vezes a gente escuta de colega, nossa, mas que vergonha, vou mandar por causa de uma anemia? Mas eu acho que é importante. Se a gente não está conseguindo identificar fatores óbvios para aquela anemia, eu acho que é o papel a gente encaminhar para um hematologista. E se você escutar um xingo, que se lasque, mas o seu papel como médico foi feito. O screening inicial a gente não conseguiu identificar, mas o encaminhamento para alguém que seja mais empoderado, que tenha um maior conhecimento nessa área, faz muita diferença para esse paciente. A outra coisa é que a gente tem esse estigma, né, que paciente só com anemia não precisa de avaliação de medula óssea. E, na verdade, não. As anemias macrocíticas sem deficiência nutricional é sempre
uma causa de avaliar a medula óssea, não só com mielograma, mas com biópsia e imunofenotipagem cariótipo, que foi o que foi feito nesse paciente. E assim, o que é para todo mundo levar é que a anemia, ela nunca é um diagnóstico final. A anemia, ela é sempre a manifestação de um problema maior. Então, não é simplesmente descobrir que tem anemia, descobrir que tem falta de ferro e tratei. Não, a gente tem que descobrir por que um idoso ou por que aquela mulher tem deficiência de ferro, tá? Então, sempre a gente resgatar isso, que a anemia, quando a gente descobre ela, descobre a causa, quando descobre ela e o motivo, ela não tá no fim, tá? A gente tem que descobrir o que que ela tá refletindo ou o que que ela tá querendo nos mostrar, tá bom? Agradeço a todos, a participação de todos, e estou à disposição para as dúvidas ou para alguém que queira perguntar alguma coisa. Mariana, temos alguma coisa, alguma dúvida que eu não esteja vendo? Oi, doutora. Sim, um participante, o João, ele colocou uma dúvida no chat. Ah, oi, João. Obrigada, viu, pelo comentário. Então, o João está perguntando em que momento que é interessante a gente manejar Conuripurum na anemia ferropriva. João, vou te explicar quando que eu gosto muito. Então, assim, a gente tem algumas condições em que a gente usa bastante Noripurum. A primeira delas, trazendo o último tópico que eu trouxe, que é os pacientes submetidos à cirurgia, à gastrectomia, né? Seja gastrectomia ou por causa de uma cirurgia bariátrica para redução de peso, ou por causa de um tumor de estômago, não adianta a gente fazer a reposição do ferro por boca. A gente tem que fazer a reposição do ferro ou endovenoso ou intramuscular. Eu, pessoalmente, gosto muito da reposição de ferro intramuscular, tá? Mentira, endovenoso, que eu gosto muito. A outra coisa que eu uso bastante é quando a gente tem mulheres que entram naquela fase, depois dos 40 anos, que muitas entram com sangramento uterino disfuncional, em que elas sangram muito e que a gente só manter o ferro por boca, a gente não consegue compensar essa anemia. E daí a gente acaba levando a baixa produtividade, a queda do estado geral e piora da qualidade de vida. Então, nas mulheres acima de 40 anos, que não querem fazer bloqueio hormonal, que isso acontece bastante, e que sangram muito, eu faço a reposição do estoque, e depois eu faço doses de manutenção com Noripurum endovenoso, para mantê-las com valor de hemoglobina bom. E nas bariátricas sempre, tá? Não adianta nas bariátricas a gente fazer reposição por boca. Então, são as duas condições que eu mais uso o Noripurum endovenoso. Acho que era essa a sua pergunta, né? Porque não era por boca, né? Ok. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Doutora, temos mais algumas perguntas no chat, Vi uma e do tem João aqui. tem mais duas pessoas que gostariam de falar também. Fora Ai, isso, temos, ótimo. não é? E fora isso, também temos uma pergunta no Q&A. Tá, eu vou então só completar essa resposta do João. João, eu não uso uma faixa específica de hemoglobina para pensar em Noripurum. Eu avalio muito o quadro clínico e a causa da anemia carencial, tá? Quando a gente vê valores de hemoglobina abaixo de 8, abaixo de 7, paciente bastante sintomático, eu também gosto de fazer a reposição endovenosa, tá? Para a gente melhorar a qualidade de vida desse paciente. Mas eu não uso a hemoglobina como norteador, não uso só a hemoglobina como norteador, tá? Ah, a Bruna está perguntando qual que é o significado, ou se a gente deve se atentar a um VCM ou HCM levemente alterado, sem alteração de hemoglobina. Ô, Bruna, então é o seguinte, a gente pode ter algumas situações em que eu tenho anemias hemolíticas crônicas, como, por exemplo, traços talassêmicos, posso ter esferocitose, eliptocitose, em que eu posso ter valores de VCM no limite da normalidade, com hemoglobinas boas, e se o paciente não tem nenhuma manifestação, eu não fico me preocupando com isso,
tá? Então, quando eu vejo um VCM e um HCM muito tocado, o que eu costumo fazer? VCM e HCM baixo, eu sempre pesquiso deficiência nutricional e eletroforese de hemoglobina. Eletroforese de hemoglobina normal e sem deficiência nutricional, eu não fico estressando para a gente, daí vale a pena se avaliar baço, para ver se tem baço aumentado. E faço avaliação de sangue periférico, que no meu caso eu acabo tendo muita facilidade para avaliar a lâmina. Mas não fico me estressando em fazendo exames mais complexos, de custo maior, que acaba fugindo da nossa rotina e acaba não acrescentando muito para o paciente, tá? Doutora, a Nádia gostaria de falar. Nádia, o seu microfone já está Claro. disponível. Oi, Nádia, tudo bem? Pode falar? Nádia, você já está liberada. Consegue habilitar seu microfone? Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Nádia, pode falar. Não, né, a minha dúvida era mais a respeito do Noripurum também, mas a senhora já acabou Te respondendo. ajudou? Aham, Tá bom. obrigada. Imagina, meu bem. Tem uma outra pergunta aqui, que é... Ai, doutora Luciana, obrigada, viu, doutora Lu, pela mensagem. E ela está me perguntando se paciente sem anemia, com hemoglobina e hematócrito normais, que apresenta ferro limítrofe e ferritina normal, se a gente deve repor o ferro. Luciana, tem algumas condições. Então, é o seguinte, eu, pessoalmente, também avalio sempre o quadro clínico e queixa do paciente. E eu gosto até sempre de trazer isso para os pacientes no consultório, porque a gente acaba recebendo muito gente, menina com 18 de ferritina, que precisa de repor, e a gente avalia, tem hemograma normal, tem um estoque de ferro dentro da normalidade. O que a gente tem que avaliar? Existem algumas síndromes que estão relacionadas a valores de ferritina baixo, mesmo com estoque de ferro normal. A mais conhecida é a síndrome da perna inquieta, em que a gente pode ter melhora quando o paciente tem valores de ferritina acima de 70 ou 80, me esqueci, e a gente também tem situações de queda de cabelo em excesso, e que tem alguns artigos mostrando que a gente subir a ferritina para cima de 70, a gente pode ter benefício. O que eu sempre trago para os pacientes, Luciana, eu, por exemplo, a minha ferritina é sempre em torno de 18, 20, acho que ela nunca foi maior do que 24. O meu cabelo não cai, o meu ferro é dentro da normalidade, a minha hemoglobina é normal, e eu pedalo 50 quilômetros 2 vezes por semana. E então essa ferritina para mim não tem nenhum impacto e não justifica eu repor o ferro para mim. Só que se eu tivesse síndrome de perna inquieta, ou se meu cabelo caísse em excesso, ou se eu tivesse uma queixa extenuante de cansaço, daí eu acho que a gente valeria a pena a gente tentar a reposição de ferro num período de 2 meses, para a gente tentar subir essa ferritina para valores próximos de 100. Nesse caso, eu pensaria, mas sempre avaliando o quadro clínico do paciente, não empiricamente, tá? Só pelo valor de ferritina mais baixo. Então, eu não considero, tá? Tem uma pergunta aqui que está me perguntando sobre a correção de contagem de reticulócitos. Acho que é Leandro, né, que está perguntando. Leandro, eu vou te explicar o cálculo, mas isso vai ser um tema de explanação da Ana Carolina, que é a próxima aula. Então, eu vou me conter para falar, tá bom? Mas o que é sempre importante a gente lembrar, a gente considera a contagem de... O que é o reticulócito? A Carol vai explicar melhor. Mas o reticulócito é a primeira etapa, a célula mais jovem, que é liberada no sangue periférico, depois de perder o núcleo pelo eritroblasto. Então, quando a gente tem uma medula que está estimulada e que ela começa a produzir muita célula, ela vai acabar jogando muita célula jovem no sangue periférico, a gente consegue identificar isso como aumento de reticulócito. Quando a gente tem uma medula sem substrato e que está com uma baixa produtividade, a gente vai ver uma medula hipoproliferativa. Aliás, isso é um dos formatos da gente também definir anemia, se é uma anemia hipoproliferativa ou hiperproliferativa, a depender da quantidade de reticulócito. Só que o que a gente tem que lembrar? A minha primeira contagem, a gente tinha um reticulócito de 1.
Só que o reticulócito, ele é dependente do valor do hematócrito. Então, o que que acontece? Como eu tinha um hematócrito muito baixo, na hora que eu vou fazer a correção, eu puxei esse meu RET para 0,5, que foi o que eu trouxe, mostrando que a gente tem uma medula hipoproliferativa, que me fez pensar daí na síndrome mielodisplásica, tá? Tem uma outra pergunta que está me falando sobre a dosagem de eritropoetina, que chamou a atenção, eu só não estou conseguindo resgatar o nome, acho que é o Leandro também. A dosagem de eritropoetina que estava alta, né, Leandro? O que que a gente, normalmente ela não é alta, mas quando a gente está alta, se você ter ideia, ela entra inclusive como score de resposta terapêutica. Quando a gente tem eritropoetina alta e alta necessidade transfusional, a gente acaba sabendo que é uma paciente que tem menor resposta. Não, menor resposta não. A gente não tem indicação de usar a eritropoetina nesses pacientes que têm dosagem alta. Então, não é o mais comum, mas a gente pode ter, sim, dosagem de eritropoetina alta, tá? Então, ela não exclui, o fato de estar alta não exclui pensar em SMD, tá bom? Alguém também está perguntando sobre a necessidade de correção dos reticulócitos nos hemogramas automatizados. Eu vou deixar essa parte para a Carol, tá bom? Que é a aula dela. Pode ser? Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigada, viu, Lu? Pessoal, então acho que é isso, né? Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Eu espero que tenha sido uma aula produtiva, em que vocês tenham conseguido absorver um pouco. É um assunto que ele é bobo, mas ele é muito frequente nos pronto atendimentos e nas unidades de saúde, e no consultório também, tá? A gente pega muito anemia nos consultórios, então espero que eu possa ter acrescentado. O meu e-mail eu vou anotar no chat, para caso vocês queiram escrever ou entrar em contato comigo. Ah, estão me dizendo que a gente tem mais pergunta. Peraí, deixa eu puxar aqui. Não, acho que eu respondi, Mari. Era sobre o Nuripurum, que eu respondi, sobre a faixa de hemoglobina, sobre o VCM-HCM. Acho que só, Mari. Tem mais alguma que eu não tenha visto? Bom, eu vou anotar então no site, gente, o meu e-mail, que eu estou à disposição para o que precisarem, tá? Eu sou de Ribeirão, uma cidade maravilhosa, para quando vocês também quiserem vir ou precisarem de algum apoio, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada a vocês, tá?